antes de qualquer mapa, antes de qualquer satélite, antes mesmo da ideia de planeta. Existe uma pergunta silenciosa que acompanha a humanidade desde o início, até onde a vida consegue ir antes de desistir? Em que ponto a persistência deixa de ser coragem e passa a ser apenas teimosia? Onde exatamente o mundo traça a linha entre o possível e o impossível? Porque a verdade é que nós crescemos acreditando que a vida é frágil, que ela depende de equilíbrio, de conforto, de condições certas. Mas e se essa ideia estiver errada desde o começo? E se a vida não for delicada, mas obstinada? Ao longo da história, sempre que a humanidade declarou um lugar como inabitável, alguém acabou provando o contrário, o fundo do oceano. As geleiras polares, as crateras vulcânicas. E ainda assim, existe um ponto específico do planeta que parecia definitivo. Um lugar onde a própria ciência concordava: aqui a vida não passa. É exatamente aí que começa o conflito desta história. Hoje, sabemos que existe uma região na Terra que representa o limite máximo da sobrevivência conhecida. Um ambiente tão hostil que, por décadas, foi tratado como biologicamente morto. Um espaço que desafia tudo o que aprendemos sobre água, metabolismo, adaptação e tempo. Um lugar onde a vida não deveria existir, mas existe. E o problema é que isso muda tudo. Os cientistas deram a esse limite um nome quase técnico, quase frio, mas carregado de significado: o núcleo hiperseco. Esse não é apenas um local geográfico, é um conceito. Uma fronteira invisível. Um personagem silencioso que acompanha toda essa narrativa. O núcleo hiperseco representa o ponto máximo da aridez extrema já registrada na Terra. Ele está localizado dentro do deserto do Atacama, no norte do Chile. Mas não é o Atacama que aparece em cartões postais. Não é o deserto colorido, turístico, astronômico. Estamos falando de uma faixa específica, afastada, silenciosa, onde o tempo parece não avançar, onde o vento não carrega cheiro de vida, onde o solo parece mais próximo de outro planeta do que da própria Terra. Para entender o quão extremo esse lugar é, precisamos simplificar. Toda forma de vida conhecida depende de 3 fatores básicos: água disponível, ainda que mínima, uma fonte de energia e estabilidade suficiente para que reações químicas aconteçam. No núcleo hiperseco, esses 3 pilares praticamente colapsam. A umidade relativa do ar frequentemente se aproxima de zero. Há áreas onde não chove há mais de 400 anos. Não é uma metáfora, é um dado registrado. O solo é impregnado de sais como nitratos e percloratos, substâncias tóxicas para a maioria das formas de vida. A radiação ultravioleta é tão intensa que quebra moléculas orgânicas na superfície. Durante o dia, o calor castiga. À noite, o frio congela. Por isso, durante décadas, a comunidade científica tinha absoluta certeza de uma coisa: ali não existia vida. E essa certeza parecia tão sólida que ninguém sentia a necessidade de questioná-la, até que a NASA entrou em cena. No final dos séculos e início dos anos 2000, o Atacama passou a ser usado como um laboratório natural para testes de missões espaciais. O objetivo não era estudar a Terra, era estudar Marte. O núcleo hiperseco apresentava condições assustadoramente semelhantes às do planeta vermelho: solo seco, oxidado, radiação intensa e quase nenhuma água disponível. Se algo pudesse sobreviver ali, talvez pudesse sobreviver fora da Terra, mas a expectativa era simples: não encontrar nada. Rovers foram testados. Instrumentos de detecção de vida foram calibrados. E os cientistas partiram de um pressuposto confortável: isso é apenas um deserto morto. E foi exatamente nesse ponto que tudo começou a dar errado. Em 2003, uma equipe internacional de pesquisadores decidiu ir além da superfície. A liderança científica incluía nomes como Alison Feirenkrisma, figuras respeitadas na astrobiologia. A proposta era simples: coletar amostras de solo em diferentes profundidades,
alguns centímetros abaixo da superfície, depois dezenas. Depois metros. O que eles encontraram não fazia sentido. Não eram fósseis, não eram resíduos antigos. Eram micro-organismos vivos. Bactérias ativas, adaptadas, funcionando, organismos capazes de sobreviver com quantidades microscópicas de água. Seres que entram em estado de dormência por anos, às vezes décadas, aguardando o momento exato para retomar suas funções metabólicas. O problema é que isso não deveria ser possível. Esses micro-organismos não estavam apenas resistindo, eles estavam especializados naquele ambiente. Como se o núcleo hiperseco não fosse uma exceção, mas um lar. E foi nesse ponto que a ciência perdeu o chão. Porque se a vida consegue existir ali, então o conceito de zona inabitável simplesmente deixa de fazer sentido. Se esse limite caiu, onde exatamente ele termina? A tensão cresce quando entendemos que essa descoberta não é apenas científica. Ela é existencial. Se a vida é capaz de se adaptar a níveis tão extremos de aridez e radiação na Terra, então a busca por vida fora do planeta muda completamente de escala. Marte deixa de ser um sonho distante. Passa a ser um candidato real. Europa, a lua congelada de Júpiter, entra no radar. Encélado, com seus oceanos subterrâneos, se torna prioridade. Até Titã começa a ser reconsiderada. Mas junto com essa esperança surge um dilema profundo. Porque levar sondas, robôs e humanos a esses ambientes significa levar contaminação. Se micro-organismos terrestres conseguem sobreviver onde acreditávamos que nada sobreviveria, então podemos estar destruindo ecossistemas extraterrestres antes mesmo de descobri-los. Ciência versus ética. Exploração versus preservação. Curiosidade versus responsabilidade. E o núcleo hiperseco passa a ser mais do que um lugar. Ele se transforma em um aviso. No meio dessa discussão, surge uma revelação que raramente aparece nos vídeos de curiosidades. Grande parte das pesquisas naquela região não é movida apenas pela ciência. Existe um interesse econômico gigantesco no Atacama. O solo do deserto é riquíssimo em lítio, nitratos e minerais estratégicos. Elementos essenciais para baterias, carros elétricos, tecnologia e transição energética global. Ou seja, o mesmo lugar que abriga um dos ambientes mais extremos e raros do planeta. É também alvo de exploração industrial intensa. Caminhões cruzam áreas antes intocadas. Mineração avança sobre regiões ainda pouco estudadas. E muitas das formas de vida descobertas ali sequer foram catalogadas. A pergunta muda de forma. Não é mais a vida pode existir aqui? É por quanto tempo ela ainda vai conseguir? Casos reais reforçam essa inquietação. Em 2015, cientistas descobriram colônias microbianas vivendo dentro de rochas, usando minerais como fonte direta de energia. Em 2018, pesquisadores europeus encontraram DNA funcional em solos considerados absolutamente estéreis. Em 2021, análises revelaram atividade biológica após anos sem qualquer presença de água líquida detectável. Cada nova descoberta empurra o limite um pouco mais. E cada resposta cria perguntas mais desconfortáveis. Se a vida consegue existir no ponto mais improvável do planeta, então talvez o problema nunca tenha sido o ambiente. Talvez o problema seja a nossa definição de vida. Talvez estejamos procurando vida onde ela se parece conosco, ignorando onde ela escolheu ser diferente. E isso nos leva ao final inquietante desta história. O núcleo hiperseco continua lá, silencioso, indiferente. Um lugar onde a vida não deveria existir, mas insiste. Talvez o planeta nunca tenha prometido ser confortável. Talvez a vida não seja frágil como o imaginamos. Ou talvez estejamos apenas começando a entender o quão pouco sabemos sobre os limites que acreditamos controlar, se a vida não para onde achávamos que pararia. O que mais estamos errados em achar impossível? E quando olhamos para esse ponto extremo do planeta,
A pergunta final não é científica, é humana. Somos exploradores ou invasores? Se este vídeo fez você refletir, vale curtir, comentar e compartilhar. Porque algumas fronteiras não existem para serem cruzadas, mas para nos lembrar de quem somos quando chegamos perto delas.